Sou Daniel Barros, eu cuido da nossa área pedagógica aqui da Secretaria da Educação. Estou aqui com o Michel. Prazer, pessoal. Eu sou Michel Minervo, eu cuido da área de informações aqui, da coordenação da CITEM. Bom, e nós estamos aqui hoje para trazer uma novidade muito especial que eu acho que vai ajudar muito a rede a impulsionar a aprendizagem, a dar mais clareza para a nossa rede sobre os dados de aprendizagem dos estudantes de cada uma das escolas da rede estadual paulista. Então nós vamos apresentar para vocês hoje o novo boletim com os resultados da prova do Provão Paulista e do Saresp, né, das nossas avaliações de sistema, Saresp e Provão Paulista. Então vamos mostrar para vocês o novo formato de visualização desses dados para cada uma das escolas. Eu vou começar fazendo uma breve introdução, mas o Michel, cuja equipe construiu esse novo boletim, vai detalhar para vocês cada um dos pedaços desse boletim, o porquê das informações, a origem das informações, e também daqui a pouquinho vai estar aqui a Patrícia, que é a nossa diretora de avaliação, que cuida da área de avaliação, que vai também aproveitar para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham. Tá legal? Então vamos nessa? Bom, a gente preparou uma apresentaçãozinha aqui para mostrar para vocês um pouco dessa novidade. Esse primeiro slide é um slide mais conceitual, só para mostrar para vocês um pouco das nossas motivações, né? Então, a gente tem uma grande novidade que é as avaliações do Saresp, que já acontecem em São Paulo há muitos anos, as escolas já estão acostumadas com ela, estão com uma cara nova, né? Como vocês perceberam, nós tivemos provas de todas as disciplinas da formação geral básica no último ciclo avaliativo. Então não tivemos só de língua portuguesa e de matemática, como tradicionalmente acontecia, tivemos de todas as disciplinas. Uma grande mudança. E para o ensino médio, nós também tivemos a transformação do Saresp de uma avaliação que focava basicamente em diagnosticar o sistema para uma avaliação que tem peso para o estudante chegar na universidade. Então, o Provão Paulista Seriado, que é essa novidade que nós trouxemos no ano passado, possibilita que os estudantes agora tenham uma porta de entrada exclusiva nas universidades públicas do estado de São Paulo. E com isso, a gente sentiu que há necessidade aqui de simplificar a comunicação, de mostrar de uma forma mais fácil de ser compreendida os dados que vêm dessas avaliações, né? Então, tanto do Provão Paulista Seriado quanto do Saresp para o ensino fundamental. Por isso, vocês lembram, né? Provavelmente a gente tinha... provavelmente vocês estão bem acostumados com aquele formato de boletim, que era um boletim extenso, que tinha muitas informações, as informações principais às vezes ficavam meio perdidas lá no meio. Então a gente tem aqui uma proposta nova, com um formato mais prático. E é para ela que a gente vai agora. Perfeito, Daniel. Obrigado. De fato, a gente tinha esse grande desafio, né? Como pegar esse conjunto de dados que a gente recebeu desse último ciclo de avaliação, que é um conjunto muito extenso, muito abrangente, e como é que a gente comunica eles de uma forma intuitiva e que direcione, obviamente, cada uma das escolas para as ações que elas precisam tomar para melhorar aí os nossos resultados pedagógicos, né? Sim. Então, eu vou passar passo a passo aqui desse novo modelo do boletim, e aí vocês vão entendendo qual foi o racional da construção e quais são as informações que a gente consegue encontrar neles, tá? Então, de forma geral, a gente buscou um boletim que tivesse um layout bastante limpo, tá? E que fosse de fácil consulta, tá? Em que todas as apresentações fossem possíveis de serem consultadas já em uma página única. Ou seja, num único lugar eu consigo enxergar a escola, todos os ciclos, todas as séries, todas as disciplinas de um formato aqui bastante abrangente. Tá? Para a gente era importante mostrar esse desempenho de cada série e disciplina visível em um formato intuitivo. Tá? Então a gente está mostrando este boletim numa escala aqui que ela vai de 0 a 10 e com código de cor para simplificar, para a gente entender aonde a gente está bem, aonde a gente pode efetivamente melhorar. E, de forma geral, a gente colocou algumas informações que permitem um acompanhamento da evolução do desempenho geral de cada escola em cada ciclo. Como é que eu estava vis-à-vis escolas que são parecidas comigo e como é que eu estava em 2022 e como é que eu fui para 2023. Legal. Então, como é que está a estrutura do boletim aqui, passando ele passo a passo, tá?
Então, primeira informação dentro do boletim é, obviamente, o nome da escola e o grupo a qual aquela escola pertence, né? Então, a gente está trazendo escolas que têm características similares. Se elas são de período integral ou período parcial, se elas são escolas que têm uma vulnerabilidade média ou têm uma vulnerabilidade alta, ou são escolas, enfim, de média ou alta complexidade. Então, a gente agrupou as escolas em diferentes grupos, mas para fins de a gente conseguir entender qual que é o contexto específico daquela escola, né? A gente sabe que a rede é muito grande, a gente sabe que tem muita diferença entre as escolas ali do nosso estado, e a gente quis colocar isso de forma a deixar isso mais organizado e mais fácil para a gente entender qual que é o contexto específico de cada escola, tá? A primeira informação, do ponto de vista de notas que a gente encontra aqui, e aí eu trouxe só um extrato aqui dos anos iniciais, são as notas tanto para a língua portuguesa quanto para matemática, e a gente traz aqui 3 conceitos, tá? O primeiro conceito é a nota de desempenho, que nada mais é do que uma medida que vai de 0 a 10 e que reflete o índice de acerto para cada componente curricular avaliado, tá? Então eu tenho as minhas avaliações, eu tenho o percentual de acertos que eu tive na minha escola e aqui eu consigo enxergar como é que eu tô para cada ano, tá? Nas disciplinas, obviamente, onde eu faço a aplicação. Então, no caso do segundo e do quinto ano, para língua portuguesa e matemática, tá? A nota global, por sua vez, ela nada mais é do que a média ponderada das notas de desempenho obtidas de cada componente curricular, tá? Então, a gente faz uma ponderação pela quantidade de questões que houveram na avaliação. Então, se a gente olhar aqui o primeiro caso, no segundo ano do ensino fundamental, a gente tem uma nota de língua portuguesa de 6,3, uma nota de matemática de 5,8. A média ponderada dessas duas notas é 6,1. Tá? E por fim, a gente indica aqui o percentual de participação dos estudantes daquele ano série que compareceram no primeiro e segundo dia de prova, para a gente ver qual que é o engajamento da escola e até da significância estatística daquele dado. Legal. O que mais que a gente traz para vocês? Tá? Eu tenho só um pequeno delay aqui. Então, a segunda informação que a gente traz para vocês é a informação aqui com base na legenda de cores, né? A gente entendeu que fica mais intuitivo olhar as notas conforme os diferentes padrões de cor que a gente tem adotado aí ao longo de toda a gestão. Então, cores vermelhas, onde a gente tem maior necessidade de melhoria, e no caso aqui do boletim, quando o nosso índice é igual ou menor do que 4, a nota sempre vai aparecer vermelha. É uma nota que, obviamente, a gente gostaria de melhorar. Quando o índice está maior do que 4 ou igual ou menor a 6, a gente tem a nota em amarelo. E quando esse índice está maior do que 6, uma nota verde. Tá? Nada mais é do que um pequeno direcionamento, mas que ajuda a gente a compreender quais são as disciplinas, quais são os componentes curriculares que a gente tem mais desafios, daquelas que estão um pouquinho mais avançadas. Tá? Legal. As últimas informações que eu gostaria de trazer para vocês, então, são as seguintes, tá? Eu estou vendo aqui na coluna de participação, mas eu estou vendo um ponto de exclamação, né? O que significa esse ponto de exclamação? Toda vez que na determinada ano série a participação dos alunos for inferior a 80%, a gente vai colocar esse ponto de exclamação porque a gente tem como meta mínima, né, como um piso de atingimento de participação dos nossos alunos, uma participação de 80% para cima. Então a gente destaca aquelas séries que tiveram um engajamento menor aí ao longo dessa última aplicação e na qual a gente pode fazer um esforço maior aqui para esse último ciclo, para esse próximo ciclo. Né? Legal. Que mais que eu queria compartilhar com vocês? Então, a gente traz, depois de ter as notas para cada ano série, para cada disciplina distribuídas, a gente queria mostrar para vocês um resumo, tá? E um resumo no nível do ciclo de ensino. Então, a gente consegue ter visibilidade de qual é a média do meu ensino médio, tá? Qual é a média dos meus anos finais e as notas aqui do segundo ano e do quinto ano do ensino fundamental, tá? Adicionalmente aqui, a gente tem uma coluninha que a gente chamou de evolução esperada. O que é essa evolução esperada? É só uma nota final indicativa
daquilo que a gente entende que a escola poderia almejar para esse próximo ciclo. Tá? Essa foi uma nota que ela foi calculada escola a escola, com base nas características explícitas da escola, tá? E a gente efetivamente não linka essa nota a nenhuma outra ação aqui da secretaria. Então, não é nota para fins de bonificação, ela não é uma meta, mas ela é uma sugestão, uma indicação daquilo que a gente entende que a escola poderia almejar para o próximo ciclo, e ela foi calculada especificamente de acordo com as características daquela escola. Tá bom? Legal. E aí, o último tema aqui com relação ao boletim é com base nos rankings, tá? A gente criou duas formas aqui de comparar a evolução das escolas. Uma primeira forma é com base no grupo no qual aquela escola está inserida, tá? Então, a gente tem alguns grupos diferentes, de forma a tornar essas escolas mais comparáveis. A gente sabe que não é 100%, mas as escolas mais comparáveis. E a gente quis tentar deixar essa informação de uma maneira bastante intuitiva. Então, a gente criou uma ordenação, que ela vai de 0 a 100%, aonde o melhor ranking possível é 100%. Então, se eu receber meu boletim e eu olhar lá que em 2022 eu era 100% nos anos finais do ensino médio, significa que eu era a melhor escola daquele grupo escolar dentro da rede inteira de educação aqui do nosso estado. Tá? A contrapartida, né, o inverso também é verdadeiro. Se eu tiver uma nota de 0%, se eu tiver um ranking de 0%, significa que eu estou pior colocado em relação a escolas do mesmo grupo. Tá? E a gente colocou esse ordenamento tanto para 2022 quanto para 2023, porque a gente pode entender no relativo se eu evoluí ou não versus escolas parecidas comigo. Tá? No caso aqui desse exemplo, esse é o exemplo ilustrativo. Tá? Eu posso olhar que essa é uma escola que para todos os ciclos de ensino ela teve uma pequena evolução em relação a escolas parecidas com ela. No quinto ano, ela saiu de um ranking de 66 para 78, então uma evolução muito importante. Nos anos finais, ela saiu de 56% para 61%, então alguma evolução. E no ensino médio, ela teve alguma evolução também de 61% para 63%. Então, uma escola que andou, caminhou e evoluiu vis-à-vis os seus pares. Tá? Então, esse é um primeiro ranking. O segundo ranking é um ranking dentro da diretoria de ensino. E aí não tem mais o agrupamento das escolas conforme as suas características. Elas estão ordenadas de acordo com apenas a diretoria de ensino. Então, se a gente olhar essa escola dentro da diretoria de ensino, a gente vê até comportamentos um pouquinho distintos. Né? No segundo e no quinto ano, uma melhora, né? De 62% para 68%, então uma evolução nesse ranking. E nos anos finais e no ensino médio, uma pequena piora, né? Saindo de 54 para 48 e de 55 para 52. Mas a gente entende que esse conjunto de informações permite direcionar, junto com o trio gestor da escola e com cada um dos professores, como eu fui em cada uma das disciplinas e como a minha escola se portou de maneira geral. Então, só para a gente recapitular e para todo mundo ter visibilidade aqui deste novo formato aqui do boletim, então a gente vai ter as notas aqui para todas as disciplinas, a gente vai ter as notas aqui para todas as séries, as notas estão sempre colocadas num índice de 0 a 10 para serem mais intuitivas, obviamente 0 é a pior nota, 10 é a melhor nota, tá? A gente colocou um código de cor para facilitar a compreensão e a gente mostra de maneira geral se houve ou não houve evolução daquela escola vis-à-vis escolas que são parecidas ou vis-à-vis as escolas da sua diretoria de ensino. Ah, mas aí vocês vão perguntar, legal, gostei, acho que é intuitivo, mas eu queria comparar os meus índices históricos, né? Como é que eu fui em 22, como é que eu fui em 23, como foi minha proficiência, né? Como é que foram os meus indicadores de desempenho. E aí a Patrícia vai contar um pouquinho para a gente onde é que a gente pode acessar essas informações, elas também vão estar disponíveis para vocês, de forma que a gente tenha tanto o boletim no qual a gente consegue ver rapidamente a minha última foto, quanto enxergar toda essa evolução histórica, tá? Então eu passo a palavra para a Patrícia. Bom dia.
Tô aqui com o Michel, tô vendo também esse boletim com vocês, essa novidade pra gente, né? Olhando agora todas as disciplinas que vocês estão vendo, com uma nota em que, até conversando com o Michel, a gente viu que esse era um modelo muito importante para vocês, porque nós não teríamos, neste ano, a escala para as disciplinas que não eram avaliadas, então talvez a gente nem ia ter uma nota agora, uma construção de nota. Então, eu espero que vocês tenham gostado, vocês vão conhecer o boletim, esse material vai ficar todo com vocês. Eu vou até pedir para as meninas colocarem o material no chat em seguida, tá? Para que vocês já tenham acesso ao material, para poder consultar, olhar, como é novo. Então, a orientação é sempre importante e nunca é demais. E aí, conversando também com o Michel, nas séries que são as que a gente usava no Saresp, segundo, quinto e nono, vocês vão ter acesso à proficiência, tá, de vocês, para vocês poderem olhar, apesar de muitas vezes, a gente fala, 256, aí vocês tinham que ir lá olhar o que significava 256, e de 0 a 10 a gente tem essa maior facilidade de interpretação, até para a gente se comunicar com os pais, para os pais também nos apoiarem na melhoria, enquanto a gente quer, olha, seu filho precisa também ir bem na prova, então o que o pai vê de resultado do estudante, no Transparência, ele vai poder comparar isso com a nota da escola. Então, quando o Michel fala assim, olha, vai ter ali o ranking, então fala assim, nossa, então agora a gente vai ser, agora a gente está listado e comparado com escolas semelhantes à nossa, e não escolas do grupo total. Então, o trabalho que o Michel está apresentando para a gente é muito mais uma aproximação de escolas similares. Então, eu consigo me ver, então, eu pareço com quem? Eu pareço com o Michel ou eu pareço com uma outra mulher mais, de repente, não sei. Então, ele agrupou similaridades, tá? Então, qual é a similaridade? Eu uso óculos? Não. Então, você comparada com quem usa óculos. Então, é um pouco nessa linha que a gente também está trabalhando, tá bom? Eu acho que o ponto mais importante aqui é muito mais usar essa informação para a gente direcionar ações na escola, né? A gente verificar como é que de fato foi o nosso desempenho, se de forma relativa houve ou não houve evolução e o que a gente pode fazer para ir melhorando continuamente, né? Então, a ideia é tentar trazer isso da forma, acho que mais intuitiva, mais simples, mais fácil de ser absorvida, acho que não só até pelos acadêmicos da educação, mas acho que por todo mundo dentro da escola. E, obviamente, enfim, estamos abertos aqui para escutar sugestões de vocês, propostas de melhoria. A ideia aqui é a gente evoluir continuamente, né? Sim, e ajudar de forma mais assertiva, né? A escola que mais precisa e continuar evoluindo com as outras. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui. Então, olha só, lá... Então, vocês vão ter os boletins de vocês, tal como vocês acessavam os boletins, tá? Mas vocês também terão acesso ao dado de vocês de proficiência, tal como era anteriormente, com exceção da terceira série do médio, que aí a gente fala em seguida. Então, olha só, os microdados do Saresp, então tem o endereço aqui, tá lá no dados.educação.sp.gov.br. Então, se vocês quiserem entrar, já tá lá, Michel? Já está disponível. Tá bom, então já tá lá a proficiência. E os boletins provavelmente estão subindo nesse minuto, talvez já estejam lá nos boletins, então, saresp.fde.sp.gov.br/boletins. E a base de comparação, aí você pode voltar aqui para mim de novo, por favor? E a base de comparação dos dados que vocês tinham lá, abaixo do básico, adequado, a gente também está subindo nos próximos dias, para que vocês possam comparar, olhar, então isso vai ser tudo disponível para vocês também. Mas não no formato de boletim, mas sim em formato de informação, tá? Então, vocês terão essa informação de toda a escola, né? Então, é isso. Agora, da terceira série do médio, a gente não vai ter esse dado. E não vai ter esse dado pelo que já foi dito aqui. A gente tomou a decisão de usar também
dentro do Saresp, o Provão Paulista Seriado, que é o acesso à universidade. E com isso, a gente não tem mais as informações que tínhamos de sistema, que era aquela prova com 104 itens, cada aluno respondia um tipo de prova. Como a nossa prova agora ela é semelhante ao do vestibular, e então a gente não tem essa informação. Então, para a terceira série do ensino médio, a gente vai ter somente o boletim, tá? O boletim novo, contando de 0 a 10, com todas as notas. Então, aí ele é igualzinho ao regular de hoje, tá bom? Perfeito. Então, E talvez só complementando, quer dizer, você tem informação pro terceiro ano do médio e também pro primeiro e segundo, também na base de microdados, tá? Não é mais a base de proficiência, porque mudou a metodologia, mas vocês têm a base detalhada nos microdados para o primeiro, segundo e terceiro ano também, além do boletim, né? sim. Então, a gente vai subir isso já no chat aqui dessa live. Vocês terão esse material disponível para vocês poderem consultar. Mas tem uma coisa bastante interessante no boletim que vocês vão ter acesso, que tem a descrição. Logo abaixo do boletim tem ali a equipe do o Michel, eles colocaram ali a tradução do que significa cada ponto, que pode ter uma dúvida ou uma situação que vocês possam ficar... o que é isso mesmo? O que foi que ele disse? Então, tá lá no material de vocês, tá bom? É isso, espero que seja de fácil interpretação. A gente está aqui também para apoiar vocês nessa interpretação. A semana que vem, se for o caso, a gente volta aí já trazendo as contribuições de vocês, né, Michel? Uhum. Porque agora é um trabalho mesmo de se debruçar aí com a escola. De repente, se a minha escola ficou em alguma disciplina naquela nota que ele fala abaixo do que é esperado, então 3,7, eu já sei que eu tenho ali um percurso a percorrer bastante importante e isso muito mais intuitivo. Tá bom, gente? Eu acho que é isso, eu não sei se o Michel tem... Eu acho que é isso, assim, espero que vocês tenham gostado. Obviamente, críticas e sugestões são super bem-vindas e, enfim, tenham todos aí um bom final de semana, né? Muito obrigado. Obrigada.